Sinais de má circulação e o melhor chá para reduzir varizes. Então, esse vai ser o nosso tema agora. Vamos falar sobre manifestações clínicas da má circulação e também vou te dar a receita de um chá que vai te ajudar a melhorar a sua circulação e, consequentemente, reduzir as varizes, principalmente aquelas varizes localizadas nas pernas, pessoal. Então, esse tema é de suma importância. Inclusive, fizemos uma enquete aqui no canal ontem ou anteontem, perguntando qual era o assunto que vocês queriam ver. E o assunto ganhador foi o tema má circulação. Então, estamos aqui falando sobre má circulação. Eu peço que você escreva no chat, que você escreva nos comentários de que parte do mundo você está me assistindo agora e se você tem algum problema de circulação. Então, por favor, me conte no chat, me conte nos comentários de onde você me assiste, se você tem problema de circulação e se você tiver caído de paraquedas aqui nessa live, se for a primeira vez que você me assiste ou se você faz parte da imensa maioria das pessoas que me assiste, mas que não é inscrito no canal, aperta esse botão aqui embaixo de se inscrever, ativa o sino das notificações e venha fazer parte da família do canal Dr. João, porque aqui é garantido que você vai ter mais saúde. Porque se você assiste os nossos vídeos e coloca em prática as nossas orientações, é batata. É certo que a sua qualidade de vida, que a sua saúde vai melhorar. Então aperta o botão aí embaixo de se inscrever e seja bem-vindo ao canal Doutor João. 12º sinal de má circulação, na verdade é um sintoma. Existe diferença entre sinal e sintoma. Muitas vezes falamos como sinônimos, mas não. Sinal é tudo aquilo que a gente vê. Então, se a pessoa tem uma mancha na pele, é um sinal. Se a pessoa tem febre, é um sinal. Não somente a gente vê, mas que a gente sente. Que a gente sente não, que a gente mede é um sinal. Se a pessoa está com pressão alta, é um sinal. Então, isso é um sinal. Agora, sintoma é aquilo que a gente sente, uma dor, é um sintoma, um desconforto, uma ardência, uma coceira, isso é sintoma. Então, o 12º sintoma é a dor. A dor acomete a grande maioria dos pacientes com má circulação. Então, quem tem má circulação tem dor. Por quê? Se não chega oxigênio, se não chega nutriente para aquela região vai sentir dor. Então, numa má circulação venosa, a pessoa pode ter um peso, pode ter um cansaço difuso nas pernas. Já na má circulação arterial, é muito comum que a gente chama de claudicação intermitente, que é aquela dor que surge quando a pessoa anda uma determinada distância e aí ela sente uma dor muito forte, principalmente na panturrilha. E essa dor é justamente por conta de falta de chegada de oxigênio e nutrientes para esse tecido muscular. Então, a má circulação arterial pode ocasionar essa dor na claudicação intermitente e também dor em grupos musculares, como glúteo, panturrilha, coxa, pernas, justamente por conta da falta de oxigênio para a contração muscular adequada. 11º sinal, porque é algo que a gente vê, é o inchaço, que tecnicamente chamamos de edema. Então, o inchaço de membros inferiores, ele pode ser causado por um problema venoso, por um problema linfático, por um problema cardíaco, por um problema renal. Então, essa também é uma manifestação possivelmente encontrada em pessoas com má circulação, o edema de membros inferiores, principalmente na parte da tarde. Isso é muito comum em pessoas com insuficiência venosa, tá bom? 10º sinal, veias tortuosas e dilatadas, as famosas varizes, que são muito presentes na insuficiência venosa e que também podem causar manchas, eczema,
coceira, pele endurecida, mudança na coloração da pele. Nono sinal são úlceras e feridas. Então, as feridas, elas costumam ser ferimentos mais agudos, com resolução em algumas poucas semanas. Já as úlceras, elas são crônicas, são feridas perpetuadas que ficam lá por meses, por anos, e que estão muito presentes na má circulação, sendo má circulação venosa, arterial ou linfática. E o que vai definir se essa é uma úlcera arterial, se essa é uma úlcera venosa, é basicamente o formato, a localização e outras características da úlcera. Oitavo sinal é a mudança de coloração da pele. Quando nós temos uma obstrução arterial, por exemplo, isso pode gerar palidez, pode fazer com que a pele fique mais branca, porque o sangue não está chegando ali. E essa mudança de coloração pode estar acompanhada de cianose, que é aquela mudança para uma coloração mais azulada, mais arroxeada. Pode estar acompanhada de hiperemia, que é uma coloração mais... Aliás, pode ser também uma hiperemia, que é quando a pele fica vermelha. Pode ser uma gangrena, e aí a pele já vai estar enegrecida, ou pode ser o que a gente chama de fenômeno de Raynaud, que é basicamente um vasoespasmo arterial desencadeado geralmente por frio ou por estresse. Então, aquela pessoa que, quando está mais frio ou quando ela está mais estressada, ela olha para a mão dela e ela vê que o dedo dela está azul, que tem 2 dedos dela azuis. Isso é o fenômeno de Raynaud. Sétimo sinal é a mudança de temperatura. Então, se a pessoa tem má circulação, ela pode ter uma oscilância, né? uma diferença de temperatura das áreas. Então, vão ter áreas mais frias, áreas mais quentes. Uma área mais fria vai indicar má circulação, vai indicar que o sangue não chega. Agora, uma área mais quente pode indicar infecção, como uma erisipela, que é muito comum em pessoas com problemas circulatórios. Então, essa mudança de temperatura, ela pode ser no mesmo membro, pode ser na mesma perna. Então, diferentes partes de uma perna podem estar com diferentes temperaturas, ou ela pode ser uma mudança de temperatura comparada com o outro membro, com a outra perna. Então a gente coloca a mão numa perna e está com a temperatura normal, e quando a gente coloca na outra perna, ela está com uma temperatura muito mais quente ou uma temperatura muito mais baixa. Sexto sinal de má circulação é a rarefação distal dos pelos, que é muito comum na insuficiência venosa mais avançada. O que acontece? Quando você tem um problema de circulação, mais uma vez, o sangue ele não chega da forma adequada, ele não consegue nutrir a região. Então, aquela região ela vai ficando carente de oxigênio, carente de nutrientes, ou seja, as funções que ela desempenharia acabam sendo prejudicadas. Então, aquela pessoa que já começa a ter menos pelos nas pernas, que começa a ficar careca na região do tornozelo, isso pode indicar algum problema circulatório. A ausência de oxigênio e de nutrientes para os folículos pilosos, para as regiões onde há o crescimento do pelo, pode acabar prejudicando essa função. Quinto sinal é a mudança de velocidade no crescimento das unhas. Se nós temos uma obstrução arterial em uma das pernas, isso pode fazer com que a unha dessa perna cresça mais lentamente quando comparada à outra perna. Então, se a pessoa chega para a gente e fala: nossa, doutor, muito estranho, porque a unha da minha perna esquerda cresce normal, agora a unha da minha perna direita está sempre fraca, está sempre quebradiça, ela não cresce de jeito nenhum. Então, isso indica que nessa perna direita, onde a unha não cresce, pode haver sim um prejuízo do fluxo de oxigênio e de nutrientes em função de uma obstrução arterial. Então, a frequência com a qual você corta as suas unhas também pode ser uma dica de má circulação. Quarto sinal é a atrofia muscular. Então, a redução do volume e também da força muscular, já que o sangue não chega idealmente na região, principalmente na região das pernas, tá bom? Terceiro sintoma agora é a parestesia, os formigamentos. Então, esses formigamentos em extremidades, eles podem ser de origem neurológica ou de origem circulatória.
Então, no diabetes, por exemplo, pode haver uma lesão do vasa nervorum, que são os pequenos vasos que irrigam os nervos, ocasionando a morte desses nervos e, consequentemente, ocasionando também o formigamento e a dormência como resultado da morte desses nervos. E na obstrução arterial, nós também podemos ter uma causa de formigamento e dormência. Você tem dormência? Você tem parestesia? Você tem formigamento nas suas extremidades? Me conta no chat, me conta nos comentários. Isso aí pode ser má circulação. E agora, pessoal, para os dois últimos sinais, antes da receita do chá, eu peço que você compartilhe esse vídeo aqui, que você envie esse vídeo para mais pessoas, que você curta esse vídeo, porque quando você curte, quando você deixa o seu gostei, quando você deixa o seu joinha, você faz com que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Então, se você quiser agora saber quais são os dois últimos sinais de má circulação que eu separei para vocês e também saber qual é a receita do chá que vai ajudar a combater as varizes, deixe sua curtida nesse vídeo aqui, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama, que você quer ver bem. Esse vídeo aqui é capaz de mudar a vida de uma pessoa para melhor. Então, a sua curtida pode ser o que faltava para uma pessoa descobrir que ela tem má circulação e, uma vez descobrindo, ela vai buscar tratamento. Então, olha o poder, o potencial que a sua curtida tem aqui hoje, que o seu compartilhamento tem aqui hoje, que o seu comentário tem aqui hoje, de literalmente, sem exagerar, salvar uma vida. Porque os problemas circulatórios são os problemas que mais matam hoje em dia. Então, vamos lá, pessoal. Vamos curtir esse vídeo, vamos comentar, vamos interagir aqui na live, tá? Vamos compartilhar para fazer essa mensagem positiva, essa mensagem que vai levar saúde para as pessoas, viralizar. Então vamos fazer com que coisas boas viralizem, tá bom? Segundo sinal, na verdade, segundo sintoma, é a amaurose fugaz. Doutor, o que é isso? O que é a amaurose fugaz, esse nome esquisito? É a cegueira monoocular transitória. Ou seja, a pessoa fica cega de um olho por um tempo e depois essa visão volta. Então a pessoa perde a visão do nada, mas depois essa visão volta. Isso aí, geralmente, é um problema vascular. Uma placa de aterosclerose da carótida se desprendeu e parou na artéria retiniana, causando essa cegueira temporária. E aí depois, essa placa é solta, né? Ela acaba se desprendendo novamente do lugar onde ela estava entupindo, onde ela está obstruindo a passagem, e a visão dessa pessoa retorna. Quem tem amaurose fugaz precisa tomar um grande cuidado, porque indica o maior risco de AVC, de derrame, num futuro próximo. Então, se você já do nada, em algum momento, perdeu a visão e a visão voltou, atenção, isso aí pode indicar que você está sob maior risco de ter um AVC. E o primeiro sinal aqui é o que a gente chama de síndrome do dedo azul. Então, o dedo azul, que fica lá de forma fixa, né? Ele indica isquemia. O que é isquemia? Interrupção do fluxo sanguíneo, gerando falta de oxigênio. Então, essa síndrome do dedo azul também pode ser causada pelo desprendimento de uma placa de aterosclerose que interrompe o fluxo de sangue na artéria do dedo. Então, esses são os 12 sinais e sintomas de má circulação. Lembrando, pessoal, que a má circulação ela é causada pelos seus hábitos na maior parte do tempo. Então, ela está diretamente relacionada com a sua alimentação, com o seu nível de atividade física, com o seu peso, com o que você come, com o que você bebe, com o seu nível de estresse e de ansiedade, com o fato de você fumar ou não. Então, quais são as causas de má circulação? Pressão alta, diabetes, colesterol alto, tabagismo, alcoolismo, obesidade. Então, essas são as causas, tá bom? Vou falar daqui a pouquinho, depois da receita do chá, eu vou falar
uma forma de você atuar bem nas causas da má circulação. Porque o chá, é claro que vai ajudar, lógico, mas ele, sozinho, não é milagroso, não vai fazer milagre, não vai resolver o seu problema. Mas pega o papel e caneta e anota aí. Como que a gente vai fazer esse chá? Vamos lá. Você vai pegar 1 litro de água e vai deixar essa água ferver. Depois, você vai adicionar 30 gramas de extrato seco de folha de castanha da Índia, o que equivale mais ou menos a 1 colher de sopa e meia de extrato seco de folha de castanha da Índia, vai colocar 1 colher de sopa de chá verde e vai deixar em infusão por 10 minutos. Depois disso, você vai coar esse chá e vai tomar de 2 a 3 xícaras por dia, tomando cuidado para não tomar muito próximo da hora de dormir, porque o chá verde tem cafeína, tá bom? Então, não toma perto da hora de dormir e se você tiver fazendo uso de um anticoagulante cumarínico, como o Marevan, a varfarina, cuidado também, tá bom? Talvez não possa utilizar esse chá, conversa com o seu médico antes, beleza? Então, essa é a receita do chá. 1 litro de água, ferve, adiciona 30 gramas de extrato seco de folha de castanha da Índia, ou seja, 1 colher de sopa e meia, adiciona 1 colher de sopa de chá verde e deixa em infusão por 10 minutos. Doutor João, posso adicionar canela? Pode. Posso adicionar cravo da Índia? Pode. Posso colocar um pouquinho de mel? Pode. Posso colocar um pouco de limão? Pode. Eu estou dando uma receita base aqui. Você pode implementar, incrementar da forma que você quiser, tá bom? Vamos lá, pessoal. Seguinte, importante aqui agora. O que eu falei? Que a origem da sua má circulação é a sua dieta, a sua alimentação, aquilo que você come, o que você bebe, o que você fuma, como você reage aos estímulos do mundo, né? Como você controla a sua pressão, seu diabetes, seu colesterol. Então é isso que causa a má circulação. A má circulação, ela não é causada porque você não toma o chá de castanha da Índia com chá verde. Não! A má circulação é causada porque, provavelmente, os seus hábitos são ruins, porque você não faz as melhores escolhas no seu dia a dia, porque você come as coisas erradas, porque você bebe muito, porque você não faz atividade física, porque você está acima do peso, porque você tem diabetes, porque você não bebe água. Então é por isso que você tem má circulação, tá bom? Então, para você, se é por isso que você tem má circulação, se essa é a causa da sua má circulação, você tem que atuar na causa. Você tem que atuar no problema, na origem do problema. Porque uma vez você parando, você interrompendo aquilo que gera o problema, você está controlando o problema. Você entende o que eu estou falando? Então, se a gente apaga o foco do incêndio, não tem mais incêndio, porque a gente apagou o foco do incêndio. Agora, se a gente está vendo o incêndio, está vendo as consequências do incêndio, mas só toma medidas para controlar as consequências do incêndio, sem estar se preocupando em apagar o incêndio em si, você concorda que os resultados não vão ser os melhores? Então, se você tem pressão alta, por exemplo, se você tem diabetes e você toma remédio, o remédio ele não está agindo na causa do problema. E aqui, eu não estou falando para você parar de tomar remédio, não, continue tomando seu remédio. O que eu estou dizendo é que você não pode se fiar, você não pode apostar todas as suas fichas no seu remédio, porque não é a falta de remédio a origem do problema. E o remédio está ali para controlar uma manifestação clínica ou laboratorial. Então, o remédio da pressão, por que ele está lá? Para ele controlar os seus níveis pressóricos. O remédio do diabetes, por que ele é prescrito? Para ele reduzir os seus níveis de açúcar no sangue. Agora, o remédio, ele não vai atuar na origem do problema da pressão alta. Então, por que você tem pressão alta? Porque você fuma, porque você está gordo,
porque você não come bem, porque você se entope de sal, porque você não bebe água. É por isso que você tem pressão alta. Por que você tem diabetes? Porque você come mal, porque você é sedentário, porque você bebe, porque você fuma. É por isso. Então você não tem diabetes porque você não está tomando remédio. Você tem diabetes, você tem pressão alta, porque os seus hábitos poderiam ser melhores. Então você precisa mudar os seus hábitos. Então, olha, você percebeu, ó, o que está me causando pressão alta é a minha alimentação e o meu sedentarismo. Se você mudar a sua alimentação e o seu sedentarismo, provavelmente você vai eliminar o problema da pressão alta. Então, esses problemas eles estão diretamente relacionados ao seu estilo de vida, aos seus hábitos, aos seus comportamentos. E se você não mudar isso, o problema vai continuar existindo. Ficou claro essa mensagem para vocês? Que o estilo de vida, ele é o passe livre de saída dos remédios, o passe livre de saída da maior parte das doenças. Então, o estilo de vida, ele previne, ele trata e ele reverte doenças. Então, ele é a sua imunização contra diversas doenças, reduzindo as chances dessas doenças se desenvolverem em você, e ele também é o ticket de saída dessas doenças, porque ele também é o tratamento e a reversão. Então, se você quiser tratar má circulação, pressão alta, diabetes, colesterol alto, insônia, ansiedade, depressão, entre outras doenças, se você quiser se proteger do infarto, se você quiser se proteger do derrame, de doenças circulatórias, de doenças cardiovasculares, você precisa ter um estilo de vida saudável. E eu te ensino como ter um estilo de vida saudável, de forma natural, sem médicos, sem exames, sem medicamentos, para você prevenir, tratar e reverter doenças. Eu te ensino isso no meu livro, O Código da Longevidade, que você pode adquirir clicando no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. É um livro em formato digital e custa apenas R$ 29,90, porque hoje eu estou te dando um desconto super especial. O preço original do livro é R$ 70,00, mas hoje, para você que está me assistindo aqui no canal, ele está com o cupom de mais de R$ 40,00, então um desconto de quase 60% no valor do livro, saindo aí pelo preço final de R$ 29,90. Então, olha, faz o seguinte, pessoal, esse livro ele vai te ensinar hábitos que são facilmente aplicados no seu dia a dia. E esses hábitos, eles vão melhorar a sua qualidade de vida, vão te dar mais saúde, mais energia, mais disposição, mas não sou eu que estou falando que eles vão te dar. Essas informações do livro, elas foram retiradas de milhares de estudos científicos realizados com milhões de pessoas. Então, não estou tirando essa ideia da minha cabeça ou de 3 pacientes que eu atendi. Não. Isso é o que a ciência diz. Então, pessoal, faz o seguinte: se você quiser mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida, se você quiser ter a oportunidade de tratar pressão alta, diabetes, colesterol alto, sem medicamentos, o livro vai te ajudar muito. Então, olha, se você está comigo aqui no chat, no ao vivo, eu também deixei aqui em cima o link fixado para você adquirir o livro. O link também está na descrição e fixado nos comentários. Ah, doutor, estou com medo de perder esses R$ 29,90 do livro não servir para mim. Pessoal, não se preocupe, tem uma garantia incondicional de satisfação. Por quê? Se você ler o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, faço reembolso, sem burocracia, sem enrolação, sem perder a amizade. Eu só faço isso porque eu sei que quando você lê, você vai me agradecer por ter te indicado, mas também vai se agradecer por ter feito investimento de preço muito pequeno, R$ 29,90 no livro digital, mas com retorno imenso para aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua saúde e a sua qualidade de vida. Então, olha, não tem desculpa para você não adquirir o Código da Longevidade hoje, tá bom? Então, olha, clica aqui se você estiver comigo na live, clica aqui se você estiver comigo na live, ou no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários e adquira
o seu código da longevidade em formato digital, que é o único formato disponível por apenas R$ 29,90. E não tem enrolação. E olha, eu acho que daqui a pouco o pessoal vai querer aumentar o preço desse livro. Então, é melhor você correr logo e adquirir o seu por esse valor super bom. Tá bom, pessoal? Ó, dá uma nota aqui para esse vídeo, de 0 a 10, o que você achou desse vídeo, onde falamos sobre sinais e sintomas de má circulação e também sobre um chá que vai ajudar a melhorar as varizes. Deixa sua nota aí de 0 a 10. Vou tomar uma aguinha, vou ver quem está com a gente aqui hoje. Vamos ver. Um grande abraço para José Lúcio Ferreira, Maria Júlia Torniziello, de Piracicaba, Ana Marlene, do Distrito Federal, Oreni, um abraço para o Mário Pereira, assistindo pela primeira vez. Seja bem-vindo, amigo Mário Pereira, e seja bem-vindo também todos que estão aqui pela primeira vez, pessoal. Então, olha, já aproveita a oportunidade para se inscrever no canal, para ativar o sino das notificações. Tem live praticamente todo dia, tem vídeo todo dia, tem shorts todo dia. Então são várias formas de consumir o nosso conteúdo. E o resultado é sempre o mesmo. O resultado de consumir o nosso conteúdo é a melhoria da sua saúde. Claro, desde que você consuma o conteúdo e coloque em prática. Não adianta nada só consumir o conteúdo. Tem que consumir o conteúdo e executar as orientações, tá bom? Um abraço aí para Andréia Possato, Liete Almeida, Aneilson Santos, Luzia Coelho, abraço para Aide Mercedes da Luz, Liaci Rego, abraço para Regina Trinca Santandréia, Maria Elisa Franco, José Lúcio Ferreira, um abraço para Fernando Delfino de Porto Alegre, Regina Amorim de Cabo Frio, Maria de Lourdes Costa Coelho de Belém do Pará, Marta Maria do Recife, Manuel Cândido da Silva, um abraço para Vera Lúcia Tomás Pereira de Guarulhos, Otaildo Santos Azevedo, abraço para Silene Calafange. Olha, muita gente aqui falando que tem problema de circulação, hein, pessoal? No final dessa live aqui eu vou deixar outras 2 lives para você continuar tratando esse problema, né? Sobre coisas que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar essa situação, tá bom? Um abraço para o Roberto Correia, falando aqui, eu tenho esse problema, ando e paro, não consigo dançar, muita dor na perna, o que fazer? Pessoal, é o que eu tô falando aqui, estilo de vida. Então, tem que fazer atividade física, tem que se alimentar bem, tem que beber bastante água, é isso que as pessoas têm que fazer, porque é isso que causou o problema. Então a gente tem que parar aquilo, interromper aquilo que está causando o problema. Um abraço para Tereza Fátima, para o Petrúcio Barbosa Sobrinho, para Márcia Maria do Recife, para Elvira Pereira Reinaldo de Campos dos Goitacazes, Rubenita Silva, a Maria de Lourdes, doutor João, sinto câimbras nos pés, o que poderia ser? Tenho 84 anos, não tenho pressão alta e nem diabetes. Dona Maria de Lourdes, pode ser muitas coisas. Pode ser falta de vitamina B12, pode ser que a senhora não está bebendo muita água, pode ser algum problema de circulação, podem ser diversas coisas, tá bom? Um abraço para Maria de Fátima Gonçalves de Assis, para Dadinha Andrade, diretamente da Paraíba, Valquíria Duques, Pauliana Santos, Vera Fonseca, Rosiane João, que está falando aqui, bom dia, comecei a ter má circulação depois que tive um AVC hemorrágico. Recentemente, tenho feito chás e suco anti-inflamatório para tomar, não estou inchando mais. Que bom, Rosiane, que a senhora não está inchando mais, fico muito feliz. Um abraço para Rose Garcia, para Luciene Mesquita, de São Gonçalo, para a Geisa Maria Santos Souza. Olha aqui a Dadinha falando, eu tive formigamento no pé esquerdo por um período de 2 meses. Fiz o exame de B12. Estava com B12 baixa. Aqui, Dona Maria de Lourdes. O que eu falei aqui das câimbras nos pés? Pode ser deficiência de vitamina B12. É muito comum em pessoas idosas que acabam não comendo carne, que pensam, não,
Agora, meu filho, vou só jantar um creme cracker com uma margarina. E aí não come carne, fica com deficiência de vitamina B12. Não, minha alimentação é muito leve, eu só como legumes e arroz e feijão, nem como carne. Deficiência de vitamina B12. Então, pessoal, preste atenção na deficiência de vitamina B12. A nossa amiga aqui, Dadinha, já trouxe o testemunho dela, a história dela em relação aqui ao formigamento que ela tinha nas pernas, que foi originado pela B12 baixa. Um abraço para a Cleide Alves, Marli Vitor da Silva, Ana Oliveira de São Paulo. Um abraço para Soraya Boer. Bom dia, doutora. Assistindo desde Montevidéu, Uruguai. Saludos. Saludos, Soraya Boer. Abraço para Cleusa Rabelo, para Penha Vidal, para quem mais que está com a gente aqui hoje, para Vanusa Alves Neves, Maria Zenilda de Toledo, no Paraná. Abraço para Maria Antônia Alves Pereira, falando, quero comprar esse livro. Maria Antônia, o link está aqui, ó. Aqui o link aqui, ó. Aqui o link aqui, ó. Link está aqui. O link está na descrição, primeiro o link da descrição ou o link fixado nos comentários, tá bom? Um abraço para Marta Bula, Silene Calafange, Maria de Moraes, Ana Marlene, Celina Almeida de Carvalho, Maria de Lourdes, Carmita Rubim, Valesca Breeze, Aide Mercedes da Luz, que eu já mandei. Abraço para o Jadir Antônio, para a Carla Raider, Álvaro Siqueira, Sônia Barbosa de Miranda e para o Magnelson Souza. Pessoal, ó, não se vá, continua comigo. Essa live aqui, vamos finalizar, porque eu já falei tudo que eu precisava falar, mas eu separei outras duas para você que tem problema de circulação, continuar se cuidando, continuar melhorando a sua saúde, melhorando a sua circulação. Então faz o seguinte, assiste esse vídeo aqui sobre frutas que ajudam a melhorar a circulação e esse vídeo daqui sobre exercícios que vão melhorar também a sua circulação. Então não se vá, continua comigo, não estou me despedindo de você, estou só dizendo que daqui a pouco eu volto, quando você clicar aqui nessa live ou nessa live aqui, para a gente continuar conversando. Então, até daqui a pouco, nos vemos muito em breve, depois dos anúncios.